Beleza, boa noite então a todos, né? Agora estamos gravando. A gente tinha um planejamento de corrigir o exercício apresentado na aula passada, mas houve aqui um acordo, né, entre os alunos que estão presentes nessa aula, o João Vitor, o Lucas de Paiva, o Otávio, o Leonardo Bonamici e o Caio, no sentido de postergar a entrega do exercício para a próxima quarta-feira da semana que vem. Então, o exercício que era para ter sido entregue ontem passa a ser ter um prazo de entrega para quarta-feira que vem. A gente tinha iniciado as discussões aí a respeito de roteamento, e, na verdade, na semana passada, a gente fez uma rápida revisão dos conceitos de rede, que a gente vai continuar um pouquinho agora, antes de começar a falar de roteamento propriamente dito. Na verdade, foi dito alguma coisa de roteamento, a gente fez um apanhado geral. Então, né, seguindo aquela lógica que a gente vem falando, então eu tenho aqui um cenário composto aqui de 3 redes locais, uma filial, uma matriz, uma rede local, que é uma rede doméstica, né, um home office, hoje muito em moda, né, muita gente trabalhando dessa forma, e aqui no meio eu tenho uma estrutura que vai ser o foco da nossa disciplina, né, que a gente chama de núcleo ou de core da rede, né, ou seja, aqui, normalmente, nós não temos os chamados endpoints, né, os dispositivos finais, nós temos equipamentos intermediários de rede, né, equipamentos de interconexão. Então, basicamente aqui no core, né, que a gente está vendo aqui a legenda, né, que é a minha estrutura WAN, a minha estrutura de rede remota, ele é usado para interligar as LANs, as redes locais. Então, na figura aqui eu tenho 3 redes locais, todas conectadas através de uma única WAN. A internet é assim, né? Então, aqui na minha casa é uma rede local, na casa de vocês são redes locais, lá dentro da escola, no campus, é uma outra rede local, que lá tem uma segmentação também, e a rede da empresa que vocês trabalham constitui outras redes locais, e tudo isso se interliga através de um core, né, de um núcleo, né, que representa a internet, né, que passam por provedores, passam por grandes operadoras de telecomunicações, enfim, mas isso tudo forma aí esse espinha dorsal aí da internet. Tá? Então, aqui, essa parte central aqui da topologia, em geral, nós não temos dispositivos finais, somente elementos de interligação. Tá? E dentro das redes locais, então, a gente encontra esses dispositivos. Né? Então, o texto aqui fala, né, ó, nós temos notebooks e tablets, né? Nós temos impressoras, eventualmente, né, que pode ser sem fio. Aqui no exemplo colocado nessa figura, a impressora ela é cabeada. Então, até vocês vão também, procurem se acostumar com essas representações gráficas, tá? Então, uma conexão sem fio, né, representada aqui por uma conexão com várias circunferências, né, normalmente, ou aquele sinalzinho típico de rede sem fio, enquanto uma linha, né, contínua, representa uma conexão de cabo, aquele cabo de pinagem direta, né, que a gente falou no ano passado. Esse roteador é um roteador da rede doméstica, né, tipicamente esses roteadores que nós temos em casa mesmo, né, roteadores mais baratos e que fazem múltiplas funções, né? Ele é roteador, ele é switch, ele é ponto de acesso sem fio. Esse roteador, em geral, tem uma conexão, né, com a internet através de algum tipo de dispositivo. Então, na figura aqui, né, está mostrando esse roteador ligado ao modem, provavelmente um modem ADSL. Tá? É uma possibilidade. Hoje nós temos estruturas, né, características, onde um cabo Ethernet pode chegar dentro da sua casa, esse cabo vem de um switch ou de um ponto de acesso que fica na rua, né, no poste, ou então você pode receber direto um cabo de fibra ótica, né, e esse cabo é conectado, o provedor normalmente faz isso, né, conecta um aparelho deles lá, uma GPON,
e desse aparelho, né, que recebe fibra ótica, ele distribui tanto conexão sem fio quanto conexão por cabo par trançado, Ethernet. Aqui, na rede da filial, nós temos representado a figura, né, um celular, um smartphone sem fio, né, um desktop sem fio. Posso ter um desktop sem fio, não é só notebook, não? Não, né? Posso pegar um desktop, colocar uma placa de rede sem fio nele, tem várias possibilidades, e ele se conecta ao meu ponto de acesso sem fio. Então, esse WAP aqui é a sigla em inglês de Wireless Access Point, né? É um ponto de acesso sem fio. Um ponto de acesso sem fio não necessariamente é um roteador, e isso que eu quero que vocês tenham em mente, né? O que a gente tem em casa, que é um AP, também é um roteador, também é um switch, mas isso não necessariamente vai acontecer em todos os casos. Então, nessa topologia aqui, esse ponto de acesso sem fio, ele está conectado a um switch, então ele faz parte da rede local. E não acontece roteamento aqui, né? As informações trocadas aqui entre os elementos da rede sem fio, eles vão chegar também aos equipamentos da rede cabeada e vice-versa, tá? Dependendo, obviamente, da maneira na qual esse ponto de acesso sem fio, né, está trabalhando. Nessa topologia tem aqui um servidor de arquivos, então um servidor nada mais é do que uma máquina normal, mas que está prestando algum tipo de serviço para a rede, é um desktop, normalmente com uma configuração de hardware mais robusta. Também tem a impressora com fio aqui. Eu tenho 2 desktops, né, com fio, e olha que interessante, aqui na figura, entre o desktop, os desktops e o switch, eu tenho aqui a simbologia de um telefone, né? É um telefone VoIP, né? Vocês já ouviram falar nisso? VoIP? Voice over IP. Isso, Voice over IP. Para que serve o Voice over IP? Você já usou, João Vitor? Conexão para chamada, não? Chamada em áudio? Isso, né? Assim, mas é uma chamada em áudio, digamos, especial, né? Que você poderia fazer uma chamada de áudio no WhatsApp, coisa do tipo, né? O VoIP, você pode ter um telefone, um aparelho de telefone convencional entre aspas, né? Ao invés de ligar na rede de telefonia, ele se liga na rede de computadores, né? Por isso aqui está mostrando o telefone ligado ao switch, que é isso mesmo, ele recebe um cabo de rede. Né? Mas o interessante é que, dependendo do serviço VoIP que você tem dentro da sua empresa, você pode fazer ligações para o sistema de telefonia convencional. Então, você pode fazer uma chamada para um telefone normal de alguém, seja ele fixo ou móvel, né? Um dispositivo móvel. E você também pode fazer chamada de um dispositivo, né, celular convencional, né, ou mesmo telefone fixo, direto para um telefone VoIP, né, dependendo de como o serviço foi configurado. Então, é uma chamada de áudio, né, mas é bem abrangente, bem flexível, né. E aí eu tenho um roteador que liga essa filial toda essa estrutura, todo esse aparato aqui de equipamentos, liga ao core, ao núcleo, tá? E observe que esse roteador aqui, diferentemente do roteador doméstico, que só tem uma conexão com o core, né? Vamos chamar o core aqui de internet, né? Esse outro aqui tem 2. Então eu tenho aqui, digamos, redundância de caminhos, né? E isso vai ser muito trabalhado aqui nessa disciplina, tá? Então, observe que por essa topologia, a filial ela pode enviar informações para a matriz, né, passando por um caminho público, né, que passa pela internet, né, e está, digamos, mais vulnerável. Tá? Então, sai da filial, chega no roteador, sai do roteador da filial, chega aqui no core, através da internet, né, e aí encaminha-se para o roteador da matriz, que faz a entrega final. Ou um caminho alternativo, passando por uma nuvem, que pode ser uma nuvem privada, né? Pode ser uma nuvem da própria empresa, tá? E aí eu tenho um aspecto de segurança melhor. A mesma coisa acontece do lado da matriz, eu tenho esse roteador também com 2 conexões, então eu tenho redundância. Então vamos considerar que o caminho preferencial é esse, passando pela nuvem, porque ela é mais segura e eventualmente pode ser até mais rápido, já que você não compartilha
os recursos com o restante do mundo. Porém, se por acaso houver alguma falha nessa nuvem, esse roteador, né, ele tem inteligência suficiente para poder encaminhar o tráfego, né, através da internet. Não seria o caminho ideal, né, mas, dependendo da circunstância, é o único caminho para poder chegar até a matriz. A matriz, nessa figura, ela também tem aí diversos desktops, né? Aqui não tem o VoIP representado, então todos os desktops estão ligados a um switch, algum switch. Os três aqui de baixo se ligam a esse tipo de switch aqui, que é switch de camada 2. Então vão memorizando também essas questões de simbologia, tá? Esse desktop e esses dois switches se ligam a outros dois switches. Então essa figura aqui representa um switch diferente, tá? Um switch chamado switch multicamada, porque ele trabalha tanto em nível de camada 3 quanto em nível de camada 2. Então ele faz as operações de switching, né, encaminhamento de pacotes na rede local, e também é capaz de fazer roteamento, se devidamente configurado. Tá? Esses dois switches aqui multicamada, na figura, na topologia, estão ligados ao roteador da empresa, que também tem uma conexão de um servidor corporativo. Tá? Então, eu posso ligar uma máquina direto no roteador? Pode, claro. Tá? E, aliás, assim, às vezes isso é uma coisa interessante por questão de segurança, porque você está isolando esse servidor corporativo da sua rede local. Tá? E aí você pode implementar regras aqui de tráfego para poder minimizar algum tipo de problema aí de segurança. Tá? Então, assim, só para poder fazer aqui uma explanação aí sobre essas possibilidades, tá? Então, eu quero que vocês percebam isso. Esse é o mundo das redes, onde eu tenho diversos tipos de dispositivos se comunicando uns com os outros, tá? Às vezes, usando tecnologias de conexão local diferentes, rede sem fio, rede Ethernet, né? Mas, através dos protocolos de comunicação e equipamentos que fazem a conversão de uma estrutura para outra, nós experimentamos o que a gente vê no dia a dia, né? Que é essa comunicação que parece que, para quem é leigo, né? É só pegar o dispositivo, ligar que está conectado à internet, né? Essa transparência é muito grande em razão disso, em razão dos aspectos técnicos que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina. Como é que a gente consegue o milagre de fazer tudo isso funcionar, né? Como é que os protocolos trabalham, né, para poder permitir que isso tudo funcione como se fosse uma coisa única. Bom, um outro aspecto que é importante a gente relembrar é a questão dos gateways padrão. Nós falamos isso no ano passado, né? O que é um gateway padrão? Ajuda aí. O que é um gateway padrão? É o que está conectado à rede, o roteador, no caso? A palavra roteador é muito importante ser dita aí, né? O gateway padrão é um roteador. Antes de mais nada, ele é um roteador. Mas é um roteador o quê? Está conectado à rede? Como assim, João Vitor? Ele está conectado à WAN, né? Ele está conectado à WAN? Isso? Isso. E ele está conectado à WAN e os aparelhos dentro de uma rede local vão acessar a WAN através dele. Isso. Tá? Pelo Beleza. menos isso que vem na minha cabeça. Isso, legal, maravilha. Só precisamos refinar um pouquinho isso. A visão sua está perfeita, tá? Olha só, vou voltar um pouquinho à topologia anterior, tá? Então, se a gente olhar essa topologia e fizer uma associação com o que o João Vitor acabou de falar, eu pergunto, né? Quem é o gateway padrão na filial? Eu acho que é esse switch aí, não? Esse switch aqui? Isso. Bom, nós acabamos de falar, é o Lucas que falou agora, né? Foi eu. Acabamos de falar, Lucas, que gateway padrão é um roteador. Certo? Então seria Então, aquele que está conectado ali na nuvem? esse daqui? É isso. Esse redondinho. Isso.
Então, quer dizer, guardem isso, pessoal. O gateway padrão é um roteador. Então, é importante vocês identificarem os equipamentos numa rede para saber, primeiro, fisicamente, quem pode ser o gateway nessa figura aqui. Somente esse cara aqui, ó. Não tem outra possibilidade, tá? Ele é o gateway padrão, tá? Na matriz, né? Esse cara aqui, ó, esse roteador aqui, vai ser o gateway padrão aqui dessa galera, tá? Aqui, na verdade, como eu tenho switch multicamada, eles até poderiam atuar como gateway, mas eu vou deixar de lado isso por enquanto, tá? Aqui no home office, né, na rede residencial, esse cara aqui é o gateway padrão. Então, percebam, na filial e na matriz, o roteador, que é o gateway padrão, ele tem uma função específica, né, de estar conectado ao switch para receber o tráfego que vem daqui, tá? Enquanto na rede doméstica, esse gateway padrão nem tem switch aqui, né? Na verdade, ele também faz papel de switch, nesse caso, né? Ele recebe conexões sem fio, conexões com fio, então ele tem um pouquinho de... ele tem uma diferença em relação aos outros dois. Como o João Vitor falou, o gateway padrão é aquela máquina que permite que os dispositivos de uma rede local possam chegar até o WAN. Então, ele é a ponte entre a rede local e a WAN, tá? A única ressalva que eu preciso fazer aqui é o seguinte, aqui na figura, na verdade, não tem nenhuma situação como essa, mas suponha que eu tivesse nessa minha rede local, eu tivesse 2 roteadores. Então, ao invés desse roteador ter 2 conexões com o core da rede, imagine que por uma questão de limitação física, né, esse cara aqui só tem uma porta de conexão remota, então esse roteador se conectasse, por exemplo, aqui na nuvem, e tivesse um segundo roteador, né, se conectando aqui na internet. Então eu teria 2 roteadores ligando a rede local à WAN. Né? E aí, João Vitor, quem seria gateway padrão? Um deles ou os 2 seriam gateway padrão? O que você acha? E eu fico na dúvida. Mas eu acho que deve ser só um. Eu acho que são os 2. Um é da rede interna e caminha para a rede externa. Algo do tipo, não? Tá, mas assim, na topologia alterada, Otávio, eu considerei... Acho que não tem como eu desenhar isso aqui. Na topologia alterada, eu considerei que, ao invés de um roteador com 2 conexões, como está aqui, eu teria 2 roteadores, um conectado aqui nessa nuvem e o outro conectado na internet. Então, os 2 estariam fazendo a ligação da rede interna com a rede externa, só que passando por caminhos diferentes. Entendeu aqui o cenário? Entendi. Ué, então, no caso, dependeria de qual rede eles quisessem acessar, né? Porque são... no caso, se ele fosse acessar a matriz, ele teria um gateway. Agora, se fosse acessar a internet, teria que ter outro. Não é isso? Sim, o raciocínio seu está correto, tá? Aí que vem o ponto que eu quero que vocês procurem se lembrar. Quando a gente configura um dispositivo, a gente tem condições de informar o endereço de 2 gateways? Não. Não tem, né? Não. Então, aí surge um problema. Então, o gateway padrão, ele é visto do ponto de vista de um dispositivo. Então, o gateway padrão, ele é um roteador, ponto. Tá? O gateway padrão é um roteador. Qualquer roteador? Não. É o roteador que liga a rede interna à rede externa, segundo ponto. Tá? Mas se eu tiver mais de um, eu vou ter que escolher um deles. Tá? Então, o gateway padrão, por exemplo, desse host, poderia ser diferente do gateway padrão desse outro host. Se eu tiver 2 roteadores na rede que cumpram essa função de ligar a rede interna à rede externa. Tá claro isso? Sim. Tá certo. Beleza? Agora, Sim. como a gente vai ver numa disciplina no próximo semestre, eu posso ter na mesma rede 2 roteadores ligados, que ligam essa rede à rede externa, e de uma estratégia específica, eu configuro um único gateway padrão em todas as máquinas, e um protocolo, né, específico para isso, consegue perceber qual dos 2 roteadores é o mais adequado para ser usado num dado instante. Né? A gente chama isso de redundância de gateway, que é muito interessante também quando você tem 2 ou mais conexões com a internet. Tá?
você não tem o trabalho de ficar configurando os hosts, né? De maneira que, hora ele está usando um gateway, hora ele está usando outro. Né? Você faz uma única configuração e deixa o protocolo resolver. O gateway que for mais interessante para um determinado momento, ele vai lá e encaminha por ele. Tá? Mas, por enquanto, vocês só se lembrem disso. Cada máquina tem um gateway padrão, tá? Que vai ser um roteador, isso tem que ser, e que faz a ligação da rede interna com a rede externa. Pode ser que duas máquinas na mesma rede local utilizem gateways diferentes, dependendo do cenário. Beleza? Beleza. Bom, outro aspecto ainda de revisão, né, é a questão do endereçamento de rede. Tá? Nós já falamos muito de endereçamento de rede no semestre passado, né? Comunicação de dados 2, tem 2 capítulos que só fala disso, tá? Mas só para a gente poder lembrar, né? Então, quando a gente está criando uma topologia, é importante que a gente faça, primeiro, o planejamento do endereçamento que vai ser usado naquela topologia. Se eu estou trabalhando com rede local, só com rede local, isso é relativamente mais fácil, porque, em geral, eu tenho lá um bloco de endereço que alguém me forneceu e eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que usar aquele bloco lá na minha rede local. Tá? Mas se eu sou o cara que administra a estrutura de rede da empresa como um todo, e essa empresa tem, digamos, matriz e filiais, né? Então, eventualmente, eu estaria trabalhando com redes locais distintas e precisaria configurar o roteamento, né? Que é a essência aqui do nosso capítulo. Tá? E, se eu for projetar essa rede, eu tenho que também pensar no endereçamento que vai ser utilizado para cada um desses dispositivos. Independentemente de qual tenha sido a minha decisão de planejamento, eu preciso fazer a documentação da rede. Tá? Eu preciso documentar essa rede. Porque imagina que eu queira saber quais são os endereços IP que esse roteador aqui, o R2, está usando. Será que, para poder saber disso, eu tenho que acessar o equipamento e visualizar as configurações dele? Claro que dessa forma eu consigo. Mas não deveria ser assim, a única forma. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma tabela de endereçamento, como está sendo mostrado aqui, e isso eu coloque dentro de um documento específico, então basta acessar o documento e saber, olha, o que eu tenho na minha rede? Eu tenho 2 roteadores, né? Então eu tenho que especificar o nome do dispositivo, então eu chamei esse roteador aqui de R1 e o outro roteador de R2, tá? Eu tenho aqui 2 PCs, né? Ilustrados aqui nessa topologia que eu coloquei aqui. E olha só, Lucas, eu tenho 2 switches, né? Switch S1 e switch S2. E nessa tabela aqui não aparece nada do switch, né? Por quê? Por que será que não aparece nada do switch? Porque não foi configurado, não sei. Porque não foi configurado endereçamento de rede para ele, tá? Então, só lembrando, switch precisa de endereço IP? É obrigatório endereço IP para o switch funcionar? O que vocês acham? Eu que não. O Lucas crê que não. E os outros 4 na sala? Fala, Otávio. Ué, professor, switch geralmente ele tem um endereço IP, né? Tá. Mas para estar gerenciando ele, né? Ok. Mas ele precisa desse endereço IP para poder funcionar? Para funcionar, não. Agora, para você ter acesso às configurações dele, né? Ok. Porque ele lida com o MAC, né? Com o endereço MAC, né? Isso aí. E os outros 3, o que acham? O endereço IP, o switch precisa de endereço IP? Alguém respondendo no chat aqui? O Leonardo falou alguma coisa, mas lá atrás, que eu não tinha visto, Leonardo. Eu não fico olhando aqui para a tela do Google Meet,
que eu estou lá na outra aba, tá? Então, às vezes, eu não vejo o comentário aqui do chat. Você pode escrever, caso não tenha outra forma, mas se você puder abrir o microfone e falar, fica mais interativo a aula, tá bom? Você está me escutando agora, Leonardo? Beleza. Tudo bem, está sem o microfone hoje, Leonardo. Mas o que você acha, Leonardo? O switch precisa de ter endereço IP para poder funcionar? Caio também, pode responder, Caio. João Vitor também não se pronunciou nesse aspecto? Tô pensando aqui. Concordo ali com a resposta do Otávio. Ok. Né? Leonardo e Caio não querem se aventurar a emitir uma resposta, uma opinião? Não precisa ter preocupação, não. A gente está certo ou errado, não. O interessante é a gente pensar junto. O Leonardo falou que acha que sim, porque ele precisa ter um endereço para poder rotear as próximas conexões. Tá? Legal. E o Caio? Falta só o Caio para emitir opinião. O Caio está aí? Acho que não, né, Caio? Bom, então vamos lá. Aí, ô Léo, você foi o único que respondeu que sim, que acha que sim, né? Você usou uma palavra aí muito importante, né, na sua resposta. Você colocou que acha que sim, porque ele precisa ter um endereço para poder rotear. Olha só, esse verbo é muito importante dentro aqui da nossa disciplina e dentro da área de redes, né? Ele para poder rotear. Rotear é uma ação, né? Fazer roteamento. Existe um dispositivo específico para fazer roteamento, né? Que dispositivo é esse? Não é o switch, né? O switch é para outra coisa. Fala, Otávio, você abriu o microfone. Não, eu ia falar que o switch ele encaminha o pacote, né? E quem faz roteamento? O Leonardo colocou a palavra rotear aí. Quem faz roteamento? Switch faz roteamento? O roteador, né? O switch não faz roteamento. Isso. Então, o Léo, você colocou um verbo aí, uma palavra aí, que já faz uma referência a um outro equipamento, que é o roteador. Então, roteador é uma coisa, switch é outra. Roteador faz roteamento, né? Ele trabalha com endereços IP para poder fazer roteamento. Switch, ele não trabalha com pacote IP, ele trabalha com quadros de rede local, que não tem endereço IP. Então, ele faz encaminhamento pelo MAC, né? Pelo endereço físico da máquina. Tá? Então, switch precisa de endereço IP para poder funcionar? Não. Ele não precisa ter endereço IP para poder funcionar. O que eu quero dizer em funcionar? É fazer a função básica dele, que é pegar os quadros de nível 2, e baseado no MAC, fazer o encaminhamento de uma porta para outra. Essa é a função básica de um switch. Tá? Mas o Otávio e o João Vitor disseram, mas eu preciso do endereço IP para poder gerenciar. Sim. Né? Se eu quero fazer o gerenciamento do switch via rede, eu tenho que ter um mecanismo de comunicação com ele. Tá? E aí eu posso configurar o endereço IP para ele. Mas aí esse endereço IP não está sendo usado para fazer roteamento. Simplesmente para poder acessar o dispositivo. Olha a topologia aqui. Ó. O PC1, ele tem endereço IP? Olha a topologia aqui. PC1 tem endereço IP? Tem. Tem. Ele é roteador? Não. Não. Então ele não faz roteamento. Né? Ele tem o endereço IP, mas ele não faz roteamento. Né? Não é porque a máquina tem endereço IP que ela vai estar roteando. Então, o switch pode ter endereço IP? Pode sim. Mas isso faz dele um roteador? Não. Isso não faz do switch um roteador. Faz uma máquina, como o PC1, que tem endereço IP, e através desse endereço IP eu posso acessar o switch.
Ô, professor, até porque esses suítes de mesa, né, de 5 portas, 8 portas, eles não possuem endereço IP, né? Os Bom, os mais suítes, mais simplesinhos, né? Nem isso eles permitem, né? Nem colocar endereço IP ele permite, tá? Então, assim, a gente vai falar muito. Eu vou sempre insistir nessa diferenciação para que vocês se lembrem, tá? Switch é uma coisa, roteador é outra. Posso ter um equipamento que faça a função dos dois? Posso, tá? O chamado roteador doméstico faz isso, ele faz papel de roteador de switch, tá? Então, pode ter. Não está errado pensar que um equipamento faz papel de switch e roteador ao mesmo tempo, que na verdade existe. Mas para quem está se formando no curso de redes, precisa saber que são coisas distintas. E que é muito comum nas redes corporativas, não domésticas, a gente ter equipamentos específicos para cada uma dessas funções. Um para fazer switching, que é a comutação local, e o outro fazer roteamento. Tá? Então, eu fiz aqui um longo parênteses para poder falar dessa questão do switch, para poder voltar agora, né, falar da documentação. Então, uma das exigências, né, de uma boa documentação da rede é a tabela de endereçamento dos seus dispositivos. Então, na hora que eu precisar saber qual é o endereço IP do PC2, eu não tenho que ter a necessidade de ir lá no PC2 e abrir as configurações para ver. Eu olho o documento e vejo, o PC2 tem IP 92.68.3.10, com a máscara 255.255.0. Tá? E quem é o gateway padrão? Olha a palavrinha gateway padrão. Gateway padrão é o endereço IP do roteador da rede do PC2, que permite que ele possa acessar o ambiente externo. Olha que legal. Então, o PC2 tem como gateway padrão o IP 192.168.3.1. Quem é o 192.168.3.1? Está aqui, ó. É o roteador 2. Então, esse roteador 2, que é o único da rede do PC2, é também o gateway padrão dele. Olha o PC1. O PC1 usa um outro número de gateway. Por quê? Porque ele está em outra rede. Então, naturalmente, está usando um outro número porque é outro roteador. Tá? Se eu tivesse esses dois PCs na mesma rede local, tendo um único roteador, o endereço de gateway dos dois seria o mesmo. É o roteador para o qual ambos estariam enviando pacotes. Mas, se na rede local tivesse dois roteadores, como eu tinha falado agora há pouco, poderia ter configurações de gateway diferentes para os PCs daquela rede. Tá? Então, uma das coisas importantes de se ter na tabela de endereçamento é o nome do dispositivo, está aqui. Outra coisa, quais são as interfaces usadas daquele dispositivo no projeto, no seu projeto de rede? Então, em se tratando de PC, ou dispositivos finais, normalmente a gente tem uma única interface. Tá? Então, no caso aqui, ele tem uma interface de rede Ethernet. Se fosse um notebook, poderia ser interface de rede sem fio. Mas o notebook, nós sabemos que tem duas interfaces. Então, se por um acaso eu desejar usar as duas, isso também é um conceito básico de rede. Se o dispositivo tem duas conexões com a rede e utilizar endereço IP, ele precisará de dois endereços IP. O endereço IP, ele identifica não o dispositivo, ele identifica uma conexão daquele dispositivo, uma conexão física, tá? Então, se o dispositivo tem duas conexões físicas, ele vai ter dois endereços IP, tá? E aí eu teria que colocar isso na minha tabela de endereçamento aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse notebook, né, nessa rede, eu colocaria lá o nome do notebook, tá? E colocaria, ó, interface, digamos, Wi-Fi, qual IP que tem? Interface Ethernet, qual IP que tem? Tá? Os roteadores, diferentemente dos hosts, naturalmente tem duas ou mais interfaces. Então, observe, ó, esse roteador R1, ele tem uma conexão chamada de FA00, FA0/0, que representa uma interface Fast Ethernet. Fast Ethernet é uma tecnologia, tá? Uma tecnologia de comunicação Ethernet, né, rede cabeada, que trabalha com taxa de 100 megabits por segundo. E do lado de cá, eu tenho uma outra interface chamada de S0/0/0, né? SS é de uma interface serial. Uma interface serial é diferente de uma interface Ethernet, é diferente de uma interface fibra ótica, tá? Que não está representada aqui, e trabalha com uma velocidade normalmente menor
do que uma interface de rede local. Observe, no entanto, independentemente dessas diferenças físicas, que cada uma delas tem um endereço IP diferente. Tá? Boa parte do endereço é igual, mas existe pelo menos uma parte aqui que é diferente, né? No meio aqui. E é lógico, esse endereço IP está necessariamente relacionado com a rede na qual aquela interface faz o roteador se conectar. Então, o roteador 1 usa a interface FAST00 para se conectar onde? Se conectar nessa rede aqui, ó, tá? Que tem qual prefixo de rede IP? 92.168.1. Então, naturalmente, o endereço IP dessa interface tem que começar com esse prefixo, o 92.168.1, porque está se conectando naquela rede, na rede local, à esquerda aqui da topologia. A interface serial dele, né, faz com que ele se conecte a outra rede, a rede WAN. Tá? E nessa rede WAN simbólica aqui, está sendo usado o sistema de endereçamento, o bloco de endereçamento 92.168.2.0. Então, o endereço IP dessa interface serial tem que estar de acordo com essa estrutura de rede aqui, ó, 92.168.2.1. Tá? O final poderia variar, conforme aí o meu projeto, mas o prefixo 92.168.2 tem que ser usado porque se trata dessa rede aqui. Tá? O R2 também tem uma conexão aqui na rede WAN, e observe que ele também utiliza o endereço IP com o mesmo prefixo, 92.168.2, tá? Mudando a parte final. E o R2, por sua vez, se conecta aqui à rede 192.168.3.0, então perceba que ele não tem endereço na rede com um octeto 1 aqui, ó. Ele tem o endereço IP 192.168.3.1, tá? De acordo com a rede onde ele está conectado. As máscaras de subrede de cada configuração e a informação de gateway padrão para dispositivos onde isso se aplica, né? Roteador não tem gateway padrão. Roteador você não diz qual é o gateway padrão dele. Roteador você configura rotas. A gente vai ver ao longo desse semestre, né? Dispositivos finais como gateway, como PC, impressoras, etc. Esse sim tem gateway padrão, tá? E o switch, Otávio, quando você configura o endereço IP para ele, você pode ou não configurar gateway, depende dos seus objetivos. Tá? Então, se você configura o endereço IP para esse switch aqui, switch 1, vamos lá. Se eu fosse configurar um endereço IP para o switch 1, de acordo com essa topologia, qual seria um possível endereço IP que eu poderia usar aqui para esse switch 1? Me digam. Se quiser responder no chat aí, pode responder. Aí eu vejo as respostas de todo mundo. Se eu fosse configurar o endereço IP para esse switch 1, qual endereço IP seria possível, de acordo com a topologia? Estão pensando? Estou pensando. E aí, gente? É tão difícil assim? Precisaria de ter um prefixo 92.168.1, né? Aí seria qualquer número ali que não bateria junto com o endereço IP de broadcast. Aí poderia ser qualquer um, não. Tirando o endereço do PC, né? Ok. Então, vamos lá. Você falou um monte de informação interessante aí, João. O prefixo tem que ser o 92.168.1. Por quê? Porque ele pertence a essa rede local. Então, ele tem que seguir as regras dessa rede local. Se foi atribuído o bloco, o 92.168.1.0 para essa rede local, então, qualquer dispositivo aqui tem que seguir o endereçamento proposto por esse bloco. Tá? Então, a primeira parte está certa. Então, o prefixo é o 92.168.1. Né? E a parte final? Né? Qual que eu poderia usar? O João Vitor disse que não pode ser o do PC1. Tá certo? Não pode ser o do PC1. Eu não posso ter endereços IP duplicados na minha rede,
porque senão as máquinas, uma das duas máquinas vai ficar sem se comunicar, tá? E tem mais uma coisa aí, João. Ah, você falou do broadcast também, né? Eu não posso também configurar endereço de broadcast aqui. Qual que é o endereço de broadcast dessa rede aqui? Um 192.168.1.255. Exatamente. O endereço de broadcast é aquele que tem o mesmo prefixo, né, e termina com todos os bits iguais a 1 na parte de host. No caso aqui, a parte de host desse endereço é o último octeto. Né? Se eu colocar, octeto, né, são 8 bits. Se eu colocar todos os 8 bits iguais a 1 e fizer a conversão para o decimal, vai virar 255. Então, o final 255 é broadcast, não pode ser. Tá? O resto tudo pode, João Vitor. Então, não pode ser o 10, final 10, e nem o final 255. O resto tudo pode. Olha, eu não tô vendo por que não. Tá, vamos lá. O endereço IP é 192.168.1.0, final 0. Pode? Ah, não, não. Aí não. Não pode, né? Por quê? É o endereço. Pera. É o endereço de rede, não? É o endereço de rede. É o endereço usado para identificar a rede. Tá vendo como é que aqueles conceitos que eu apresentei para vocês no ano passado, eles vêm à tona? Né? Então, o primeiro endereço do bloco, que é aquele que termina com 0, no caso do bloco /24, né? Não pode ser usado por nenhuma máquina. Por quê? Ele é um endereço reservado para identificar a rede como um todo. O último endereço do bloco, né? No caso de uma rede /24, que é o final 255, também não pode ser utilizado porque ele é broadcast, como nós já falamos aqui. Tá? Então, esses dois não podem ser usados de forma alguma. O endereço final 10, o João Vitor já falou que não pode ser usado. Né? E o endereço final 1, João Vitor, o 92.168.1.1, pode ser colocado para o switch? Não, porque é o do roteador. Roteador. Então tem que tomar bastante cuidado, tá vendo? Todos aqueles endereços reservados e que estiverem sendo usados por outros dispositivos, eu não posso usar para o switch 1. Cleber, mas eu quero usar aqui o IP final 1. Tudo bem, você até pode colocar, mas aí você tem que trocar do roteador. Tá? Não pode ter dois dispositivos na mesma rede local com o mesmo endereço IP. Tá? O switch é um dispositivo, o roteador também é um dispositivo da rede. Então ele usa o endereço IP. Tá? Então vamos lá. Tirando o final 0, final 1, final 10 e final 255, qualquer outro endereço com prefixo 92.168.1 poderia ser utilizado. Beleza? Para esse switch aqui. Tranquilo, Compreendido. Gente? Então, na documentação, recomenda-se que a gente tenha uma tabela de endereçamento, né? E quando vocês forem fazer o projetinho de redes que eu vou cobrar de vocês no próximo semestre, tá? Vocês se lembrem disso, de colocar uma tabela de endereçamento com essas informações: nome do dispositivo, interface, endereços IP e máscara, endereço de gateway padrão, quando for o caso, tá? Eu estava falando do switch. Se eu colocar endereço IP no switch, eu consigo gerenciá-lo, como foi falado aqui. Tá? Mas se eu não colocar endereço de gateway padrão, eu não consigo gerenciá-lo estando fora da rede local daquele switch. Então, se eu simplesmente colocar o endereço IP nesse switch e chegar aqui no PC2 e tentar acessar esse switch, eu não vou conseguir. Porque, como ele não tem gateway padrão, mesmo que ele receba um pacote do PC2, né, solicitando alguma informação, ele não saberá como responder, porque o PC2 tem um endereço IP que é diferente, que tem um prefixo diferente do switch. E aí ele não saberia como fazer chegar lá. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, que o meu switch seja gerenciável, eu preciso colocar endereço IP. Ele passou a ser gerenciável. Só que ele passou a ser gerenciável apenas na rede local. Se eu quiser que ele seja gerenciável, né, tanto local quanto remotamente, além do endereço IP, eu preciso configurar o endereço de gateway padrão para ele. Que aí ele vai também saber qual é o roteador para o qual ele tem que encaminhar o pacote quando ele tiver que mandar alguma coisa para fora da rede. Tá? No caso, alguém está configurando o switch de fora da minha rede local.
Beleza? Além da tabela, obviamente, no projeto, eu devo colocar a topologia da rede, né? Aí você faz isso num aplicativo de diagramas, né? Ou até mesmo no Packet Tracer, ou algum outro simulador, e aí você coloca lá uma imagem dessa sua topologia, fica mais fácil quando for fazer análise da rede, de algum problema, por exemplo, você analisar, você olhar para a topologia e lembrar, olha, eu tenho um R2 aqui que está conectado ao switch, e o switch conectado ao PC2, e esse roteador está ligado ao rede 1, enfim, você consegue enxergar, né, qual é a estrutura física, né, e lógica da sua rede. Bom, ainda de maneira revisional, né, a gente falou lá atrás que a gente tem duas formas, né, de ativar endereço IP no host. Uma forma estática e uma forma dinâmica, né? Qual das duas é usado com mais frequência nos dias de hoje? Configuração estática ou dinâmica de um host? Fala aí. Dinâmica. Dinâmica, né? Então, normalmente a gente não se preocupa com o endereço IP do host. Você vai lá e deixa marcada aquela opção para obter endereço IP automaticamente, no caso de uma máquina Windows, né? Ou diz para a sua interface, né, obter o endereço via DHCP, né, em alguns outros sistemas. E aí, naturalmente, quando esse dispositivo for ligado, ele vai, usando do protocolo DHCP, ele vai solicitar um endereço para ele. Tá? Lembrando que, para que isso possa ter êxito, para que essa solicitação tenha êxito, eu preciso de ter uma máquina, né, atuando como servidor DHCP naquela rede, na rede local onde se encontra o dispositivo. Se eu não tiver um servidor, ele vai pedir o endereço IP, não vai ter ninguém para responder, e aí ele não consegue comunicação com as outras máquinas. Tá? A outra forma é a forma estática, onde eu tenho que, né, escrever, né, manualmente qual é o endereço IP que aquele dispositivo vai ter. Tá? Existe também uma outra forma, que está entre os dois aqui, que é uma configuração estática, porém automática. Alguém sabe dizer como é que isso funciona? É quando você atrela o MAC do computador para um determinado IP? Exato, exatamente, Otávio. E você faz essa vinculação onde? Em que dispositivo da rede? Na verdade, no switch, né? Eu falei junto com você, não entendi. Onde é? No switch? No switch? Não. Falei errado, no roteador. Na verdade, isso tanto faz, né? Desde que ele seja um servidor DHCP. Tá? Sim, mas no caso, se for doméstico, é no roteador, né? Isso eu estou falando. Tem que ser um servidor DHCP. Aonde está esse servidor? Dentro do roteador? Pode ser. Né? Pode ser uma máquina à parte? Pode ser. Eu nunca vi, mas poderia até ser um switch, desde que ele tivesse, né, recurso para isso. Então, assim, para que a atribuição dinâmica e a atribuição estática automática funcionem, eu preciso do servidor DHCP. Tá? A atribuição dinâmica, ela é aleatória, ou seja, quando a máquina pede o endereço IP, o servidor, de acordo com os endereços que estão livres, que ele controla lá, né, ele vai, então, informar um destes para o dispositivo. É dinâmico. Tá? Na configuração estática automática, como o Otávio falou, eu faço uma vinculação de um endereço MAC com IP. Aonde? Lá no servidor DHCP. Aí, quando a máquina pede o endereço IP, para ela é um pedido dinâmico, porque ela não sabe como é que está configurado o servidor. O servidor recebe a solicitação e vai olhar o MAC, né? Porque o MAC é uma coisa física, né? É da placa de rede da máquina. Então, a partir do endereço MAC, o servidor consulta lá uma tabela e verifica, ó, foi configurado aqui que toda vez que esse MAC, que o dispositivo com esse MAC pedir o endereço IP, eu tenho que fornecer esse número para ele. E aí é fornecido sempre o mesmo. Tá? Mas, perceba, é uma configuração estática, mas que precisa do servidor DHCP para poder funcionar. Não é uma estática manual. Tá?
Gente, eu estou falando isso de uma maneira relativamente rápida, porque são conceitos que nós já falamos em outros momentos do curso, tá? Mas se alguém aqui tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Aqui a questão de LEDs indicativos, tá, gente? Especificamente da Cisco, eu não vou detalhar isso não, tá? A ideia é o seguinte, todo dispositivo, roteador, switch, até mesmo os nossos computadores pessoais, eles têm LEDs, né, para indicar alguma coisa que está acontecendo com relação à conexão, tá? Então, tipicamente, numa placa Ethernet, né, seja do roteador, do switch, ou até mesmo do desktop da gente, do computador pessoal. Quando você espeta o cabo ali na interface de entrada, né, da placa de rede, uma interface RJ45, que é o termo que a gente usa, né? Normalmente um LED acende quando ele percebe que existe conectividade física com a rede. Não tem transmissão acontecendo, né? Não necessariamente, mas ele acende para dizer, ó, tem conectividade física, seja no roteador, no switch ou no dispositivo final, tá? E, eventualmente, pode existir um outro LED, tá, que vai indicar tráfego, se está tendo tráfego ou não. Então, essa questão de LED de dispositivo varia muito, tá? Observa aqui na tabela, olha, aqui é o painel de conexão de um roteador da Cisco, né, modelo 1941, tá? Então, ele está mostrando aqui, por exemplo, que essa interface aqui, que é uma interface de rede local, né, o GE, o que significa GE? Alguém sabe? Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet, né? Que é um padrão Ethernet, mas que funciona com qual velocidade, Otávio? 1000 megabits. 1000 megabits, né? 1 gigabit por segundo. Muito bem. Então, ele está mostrando aqui uma interface que tem dois LEDs, né? Esse LED S, ele indica velocidade, speed, tá? E esse LED L indica o link, conectividade. Então, quer dizer, se você conectou um cabo aqui e do outro lado, né, ele está conectado a um outro dispositivo que está ativo, tá? Supondo que aqui essa interface também esteja ativa, né? Que ela poderia estar desativada pelo administrador. Então, esse LED acende, indicando que tem conectividade física, tá? E quando esse outro LED aqui pisca, ele vai estar te mostrando tráfego e vai te mostrar em qual velocidade. Olha que interessante. Tá? Então, olha aqui, ó. Se ele der uma piscada e fizer uma pausa, significa que a porta, apesar de poder trabalhar na velocidade de 1000 mega, está trabalhando só a 10. Por que isso acontece? Alguém tem alguma situação que consegue visualizar? Eu tenho uma porta de 1 gigabit Ethernet, 1000 mega, mas em algum momento ela poderia estar trabalhando a 10 somente. Alguém consegue dizer? Alguma situação? Um desses motivos pode ser uma limitação no próprio sistema, ou limitação na placa de rede. Tá, essa placa aqui, ela trabalha 1000. Então, a limitação dela é 1000, né? Então, a limitação de placa de rede seria onde? Vamos supor que tem um computador conectado aí, certo? Uhum. E esse computador, a placa dele é só 10 megabits. Isso. Certo? Isso seria um limitador, então ela trabalharia só a 10 mega. Isso, exatamente, tá? Muito bem, Otávio. Então, assim, é isso mesmo. Então, a minha placa de rede, por 6 gigabit Ethernet, ela é capaz de trabalhar até 1 gigabit por segundo, até 1000 megabits por segundo, tá? Porém, se o outro dispositivo, né, do outro lado, aqui eu conecto um cabo. Então, quem está do outro lado do cabo, se não conseguir trabalhar nessa velocidade, vai haver uma negociação aí e a placa mais rápida vai ajustar a velocidade para baixo para poder trabalhar no mesmo fluxo da outra placa, tá? Então, ela pode trabalhar a 10, pode trabalhar a 100, ou pode trabalhar a 1000 megabits por segundo. E aí, o LED, ele simplesmente serve para poder indicar isso, né? Visualmente. Você não precisa entrar lá nas configurações e verificar como é que está a vazão naquele momento, né? Então, você está piscando uma vez, seguido uma pausa, está funcionando a 10. Se ele pisca 2 vezes em uma pausa, está funcionando a 100. E se ele pisca 3 vezes e faz uma pausa durante o tráfego, né? Quer dizer que trabalhando a 1000. Tá? E se não estiver piscando, é porque não está tendo tráfego. Então, não está operando, né? Tem conexão física, mas não está operando.
tá? Então, os LEDs, aí assim, LED é indicativo, é interessante você olhar para o LED para poder, às vezes, até perceber alguma coisa, um comportamento estranho na rede, tá? Mas isso varia muito de um dispositivo para o outro, tá? Em se tratando de dispositivos da Cisco, né, nós já falamos que a gente tem aqui uma porta especial, né, chamada de console. Eu vou voltar aqui uma figura. Vou voltar na figura anterior, tá? Aqui, olha, essa porta de baixo aqui é a porta de console. Então, ela não é uma porta de conectividade com a rede. Não adianta eu pegar e colocar um cabo aqui. O conector é o mesmo, é RJ45, tá? Mas não adianta eu pegar e colocar um cabo aqui, ligar outra ponta no switch, que esse roteador não vai se comunicar com a rede. Essa porta aqui tem outra finalidade, né? Chamada porta de console. Ela é poder fazer a configuração inicial do dispositivo. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer a conexão. Bom, beleza. Eu vou fazer a configuração inicial do dispositivo. Ele não tem IP, né? Esse dispositivo aqui, esse roteador, não tem endereço IP. Então não adianta eu conectar um cabo de rede e entrar no navegador e botar um endereço IP lá, como acontece com os roteadores domésticos, né? Que eu não terei êxito nesse tipo de acesso. Como é que eu faço, então? Eu conecto um cabo especial, que vem com o equipamento, tá? Ou pelo menos vinha, não sei se ainda está acontecendo isso. Conecto a outra ponta num computador normal, tá? Normalmente um desktop, mas poderia ser notebook também, sem problema algum, tá? E aí eu uso um aplicativo chamado aplicativo de emulação de terminal, né? Ou seja, esse aplicativo nada mais faz do que dar a sensação de que o meu teclado e o meu monitor do meu dispositivo, do meu computador pessoal, é como se estivesse conectado ao roteador. E aí eu consigo visualizar o sistema operacional dele e consigo dar comandos, tá? Sem precisar de usar a rede para poder fazer isso. Na primeira vez que a gente configura o equipamento, é imprescindível fazer por essa forma. Depois que coloco o endereço IP, eu posso configurá-lo via rede, tá? Mas eventualmente eu quero também fazer por esse dispositivo para poder trocar o endereço IP dele, por exemplo, tá? Então, para isso que serve aí a porta de console. A gente tinha falado, né, de IP em switch, né, Otávio? Olha aí. Como é que a gente faz para ativar o endereço IP num switch da Cisco, né? A gente viu isso no ano passado, né? Então, olha só que interessante. O endereço IP de um switch, ele não é configurado numa porta física, porque ele não é roteador, tá? Então, ele é configurado onde? Ele é configurado numa interface virtual, tá? Chamada de VLAN. Então, na verdade, a interface virtual, o nome dela está aqui, ó. É SVI, tá? Interface Virtual Comutada. Essa SVI, nos switches da Cisco, ela vem associada, ela sempre está associada a uma VLAN, que é uma LAN, uma rede local virtual. Tá? Ou seja, é como se fosse uma placa de rede virtual, ela não existe, ela não é física. Tá? E aí você faz a configuração dela. Né? Você coloca o endereço IP, aqui, ó, um exemplo de como fazer isso no equipamento da Cisco. E, em geral, essa interface virtual está desativada, tá? Então você vai lá e ativa. Como é que você ativa? Você tira ela do estado shutdown. Shutdown é desligado, né? Então você coloca um no shutdown, quer dizer que você vai ativá-la. Você vai tirá-la do estado desligado, tá? Se você quiser fazer a gerência do switch apenas via rede local, bastam esses dois comandos, tá? Mas se você quer fazer com que esse switch esteja acessível por outras máquinas fora da rede local, olha o que eu tinha falado antes, ó. Eu preciso de configurar também um endereço de gateway padrão para ele. Então, isso aqui equivale a fazer a configuração do host, onde eu vou lá no campo gateway padrão e digito isso aqui. Ó. Tá? A partir desse momento, eu consigo me comunicar com o switch, mesmo estando em outras redes que não a rede local dele. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Então, aqui uma atividadezinha de documentação. Aqui, vamos brincar um pouquinho? Vocês estão vendo aí a topologia, não tá? Sim.
Só para a gente interagir um pouco aí com todo mundo. Então, vou pegar aqui por ordem alfabética, tá? Primeiro é o João Vitor. João Vitor, eu tenho aqui os dispositivos, né, ligados aqui na topologia. Eu tenho aqui uns espaços em branco para poder informar qual endereço IP que eu posso colocar para esse dispositivo. Então, o PC1, né, de acordo com essa topologia aqui, qual desses 6 endereços que estão aqui à esquerda eu poderia atribuir para o PC1? Deixa eu pensar aqui. Olhe também a tabela de endereçamento que está parcialmente preenchida. Tem que ser consistente, né? O que está configurado de maneira real no dispositivo tem que bater com o que foi anotado na tabela de endereçamento, tá? Então, PC1. Peraí, a pergunta era? Qual endereço IP destes 6 aqui eu devo colocar para o PC1 de acordo com a topologia e com a tabela de endereçamento aqui embaixo? Mas já tá o endereço IP ali na tabela, não? No 72, Na tabela 16, tá. Então, qual é o endereço que eu vou colocar aqui? No 72.16.10.10. Isso, exatamente. Facinho, né? Já tem a cola aqui, né? Vamos ver o próximo aqui. Quem é o próximo? O Caio. O Caio tá aqui? Acho que o Caio não tá assistindo a aula, não, né? Acho que não. Leonardo tá aqui? Tá aqui ainda, Leonardo? O Otávio, eu acho que ele caiu ali. Eu vi. Percebi aqui que sumiu. Leonardo. O Lucas Paiva tá aqui ainda? Eu tô. Lucas, caiu uma bucha para você aí, cara. Roteador 1. Roteador 1. Né? Na interface FAST00. Qual o endereço IP que eu vou colocar aqui? Na verdade, não é tão difícil, não. Roteador 1, nessa interface aqui, ó, da esquerda. Que endereço IP que eu coloco? Nesse roteador 1? Roteador 1. O roteador tem 2. Vai ter 2 endereços IP. No endereço IP da esquerda. Qual endereço que eu coloco? Nossa, liga assim ou liga abaixo? Não é esse 10.10.10.1 que tá na tabela? Isso. 72.16.10.1. Né? Certo. É isso aí. Fechou tudo. Bom, como o Otávio caiu e os outros não estão interagindo, né? Então, o endereço IP aqui do outro lado do roteador, alguém quer falar? 10.10.10.1. 10.10.10.1. E do roteador 2? Primeiro aqui do lado esquerdo. Agora não tem a tabela, né? Agora tem que quebrar a cabeça. Esses dois aqui, R1 e R2, estão conectados no mesmo link, né? Pelo mesmo link, né? Seria um 72.16.20.1 ou seria o ponto 10? Para qual interface você está falando, João? Porque o roteador tem duas interfaces. O serial 000. No serial 000, 172, 16, 20. 20. Eu acho que é 1. Ponto 20.1? Na serial 000. Aqui? Isso. Tá. E do outro lado? Fecha a internet. Aí seria o 20.10. 20.10. E qual seria então o endereço do PC2? Complicou, né? Complicou. Não. Seria 10.10. Não. Já usou, né? O 10.10. Usou o 10.1, né?
né? 10.10.1. Fala aí, Lucas. Como ele ia falar agora, acho que ia sobrar o 10.2, né? O 10.10.10.2. Isso. E olha só, esses dois roteadores não estão usando o mesmo link para se ligar? Sim. Não está usando o mesmo link aqui, vermelhinho? Ah, os dois estão no Então- serial. Ah, tá certo. Então, eles têm que compartilhar o mesmo prefixo, endereço IP, né? O mesmo link, né? E qual que é o endereço de rede desse trecho aqui, ó, da parte 1? Tá aqui, ó, 10.10.10.0/24. Então, os dois roteadores nesse link aqui precisam ter o prefixo 10.10.10, certo? Então, não pode ser um Certo. 7216 aqui, ó. Tem que ser 10.10.10. Como 10.10.10 final 1 já foi usado, então esse cara aqui só pode ser o 10.10.10.2, certo, gente? Certo. E eu vou colocar aqui, ó, Certo. na tabela. Bom, aí do lado direito, né? Pode ser esse endereço IP aqui? 172.16.20.10? Acho que não. Tem que ser o ponto 1, né? Tem que ser o ponto 1? Então vamos tirar isso aqui. Vamos colocar o ponto 1. 20.1 aqui, interface serial. Vou colocar aqui, ó. Serial não, interface Fast Ethernet, né? E o PC2, qual seria o endereço dele? Seria o 20.10. 20.10. 20.10. E aí falta uma coisinha aqui na tabela. Qual seria o endereço IP de gateway padrão do PC2? PC2, né? Ele vai usar um gateway padrão, né? Lembrando, o que é gateway padrão? Gateway padrão, antes de mais nada, é um quê? Roteador. Roteador, que interliga a rede local com a rede externa, né? Então, do ponto de vista do PC2, quem é o roteador dele? Seria o roteador 2, mas Roteador aí 2, é o que está na rede local dele. Mas o roteador 2 tem 2 endereços IP. Qual dos 2 endereços IP eu uso como gateway padrão aqui? o 172.16.20.1. Beleza. Será que tem que ser esse ou poderia ser qualquer um dos dois? Eu acho que se colocasse o 10.10.2, não bateria, né, com o prefixo de rede ali. Isso, é uma coisa importante, viu, João Vitor? O endereço de gateway padrão é desejável que ele tenha o mesmo prefixo do endereço IP que você está usando para a máquina, tá? Aí a comunicação ela flui de uma maneira mais rápida, né? Mais facilitada, tá? Então, essa seria uma distribuição de endereços IP possível, considerando as restrições que eu tenho aqui, né? Eu só posso usar esses 6 para essa topologia, tá? Tá lá, tá tudo correto. Agora, eu só queria fazer uma observação. Na verdade, aqui, do ponto de vista prático, poderia ser invertido, tá? Eu poderia ter isso aqui, ó. Não tem problema nenhum. Porque, afinal de contas, esses 2 endereços IP aqui são endereços dessa rede local. Então, se o roteador vai usar o IP final 10 ou final 1, isso é uma decisão de projeto. Tá? Obviamente, se eu fizesse essa inversão, eu teria que trocar aqui embaixo, né? Trocar aqui, trocar aqui, trocar aqui. Tá? Mas isso é possível. Ok, gente? Ok. Agora, é recomendável. Então, perceba, uma coisa é a configuração ser tecnicamente possível. Outra coisa é a recomendação. Então, é recomendável que os roteadores utilizem os primeiros endereços IP ou os últimos do bloco reservado para uma determinada rede. Tá? Então, seguindo essa recomendação, o endereço adequado para o roteador 2 seria, de fato, esse aqui, final 1, que é o primeiro. Tá? Então, tecnicamente, seria totalmente possível, totalmente válido, viável você inverter essas configurações aqui. Do IP do host com o IP do roteador. Né? Desde que você faça os ajustes devidos aqui. Porém, a recomendação pede para a gente poder usar ou o primeiro endereço IP ou o último do bloco para o roteador, tá bom? Beleza. Alguma pergunta?
Não. Uma ressalva aqui, o que eu acabei de falar. O R2, na rede WAN, ele não está usando o primeiro endereço IP. Está usando o segundo. Mas aqui faz sentido, não faz? Sim. Ou não? Por quê? Uai. Bom, primeiro que os dois não podem ter o mesmo IP, né? Exatamente, João Vitor. Então, assim, quando a gente fala que a recomendação é o roteador usar, por exemplo, o primeiro endereço IP, é óbvio que se você tiver mais de um roteador no mesmo link, não tem como os dois ou mais roteadores usarem o mesmo endereço IP. Então, normalmente a gente faz isso, olha, a recomendação é o primeiro, mas se o primeiro tiver em uso para outro roteador, eu uso o segundo. Se o segundo também tiver em uso para outro roteador, eu uso o terceiro. E assim por diante, até encontrar um número IP disponível para ser usado no roteador. Bom? Certinho. Beleza. Então aqui acabou. E aqui eu tenho um outro Packet Tracer, tá? E como eu tinha dito para vocês na semana passada, a minha intenção é que vocês estejam sempre trabalhando, tá? Sempre trabalhando, tá? Então, eu vou... deixa eu ver aqui. É isso aqui. Então, para a próxima semana, além do... Esse aqui vai ficar para quinta, tá? Que a gente faz na sexta que vem. Então, além da atividade que eu já adiei, tá? Eu vou colocar isso aqui para vocês fazerem para a próxima semana. Ok? Então, perceba, Otávio, não é um... tem um PKA aqui, você vai baixar, vai abrir lá, tá? Na verdade, nem precisaria baixar o PKA. Peraí, deixa eu ver aqui. O objetivo aqui é o seguinte, vocês precisam preencher essa tabela de endereçamento aqui. Então, a atividade para a próxima semana é isso. Vocês vão investigar essa topologia aqui, e, baseado naquilo que vocês encontrarem, vocês vão dizer para mim, ó, eu tenho aqui o roteador 2, está preenchido aqui parcialmente as configurações do endereço IP dele, tá? Qual que é o endereço IP da interface Giga 00? Tem que abrir e olhar a configuração lá, tá? Então, para sexta-feira que vem, eu quero que vocês preenchem essa tabela para mim. E para quarta-feira, como eu tinha dito, vocês vão terminar a tarefa que eu tinha marcado semana passada. Tudo bem? Beleza. Beleza. Tá, João. Então, eu vou finalizar a aula por hoje. Bom final de semana para Professor, vocês. Oi. eu tenho um negócio para falar com o senhor, mas é por fora. Eu vou esperar o senhor encerrar a gravação. Tá bom, beleza. Então, bom final de semana para vocês, tá? A gente se encontra na quinta-feira da semana que vem. Certinho. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite.